O socialismo é um sistema político ou uma linha de pensamento criada no século XIX. A ideia foi desenvolvida a partir do momento em que os trabalhadores eram subordinados a baixos salários, muitas horas de trabalho, baixas condições, entre outros, por causa do capitalismo. Então, o socialismo determina a extinção de propriedades privadas dos meios de produção e a tomada do poder por parte do proletariado e controle do Estado e divisão igualitária de renda. Apesar das ideias socialistas terem sido criadas no século XIX, ela foi colocada em prática somente no século XX. O primeiro país a implantar esse regime político foi a Rússia, a partir de 1917, quando ocorreu a Revolução Russa, momento em que o governo monarquista foi retirado do poder e instaurado o socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, esse regime foi introduzido em países do leste europeu. Nesse mesmo momento, outras nações aderiram ao socialismo em diferentes lugares do mundo, como a China, Cuba, alguns países africanos e outros do Sudeste Asiático. Diante de todas as considerações, a seguir, os principais aspectos do socialismo que deixam clara a disparidade com o sistema capitalista. Socialização dos meios de produção. Todas as formas produtivas, como indústrias, fazendas, entre outros, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado, não concentrando a riqueza nas mãos de uma minoria. Não existem classes, ou seja, existe somente a classe trabalhadora e todos possuem os mesmos rendimentos e oportunidades. Economia planificada. Corresponde a todo o controle dos setores econômicos dirigidos pelo Estado, determinando os preços, os estoques, salários, regulando o mercado como um todo. O socialismo que foi desenvolvido no decorrer do século XX, que permanece em alguns países até os dias atuais, é conhecido por socialismo real, em outras palavras, foi executado de forma prática. Porém, o socialismo ideal é aquele desenvolvido no século XIX, que pregava uma sociedade sem distinção e igualitária, que acabava com o capitalismo. Os pensadores dessa vertente socialista eram em sua maioria anarquistas. O principal pensador do socialismo foi Karl Marx. Para ele, esse regime surgiu a partir do capitalismo e seus meios de produção, tendo seu controle desempenhado pelo proletário, assim como o Estado, que posteriormente seria extinto, dando origem ao comunismo, que corresponde a uma sociedade sem governo, polícia, forças armadas, entre outros, além de não possuir classes sociais e economia de mercado. Após a queda do socialismo, o sistema perdeu força no mundo. Atualmente, poucos países são socialistas.